Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui no programa número 2 desse novo projeto, dessa nova empreitada que trazemos aqui para vocês. Eu sou Ademir Serafim Júnior. Eu sou João Paulo Miranda. E nós somos o projeto Semente Abstrata. Um projeto novo, mas tenho certeza que alguns de vocês já devem conhecer a carinha do João, a minha cara, ou mesmo as nossas vozes, de um projeto que nós basicamente dizemos que hoje nós somos um herdeiro conceitual do Núcleo 137, né? O qual nós fazíamos com o nosso mais do que querido irmão, o Thiago Rodrigues Alves, e agora tocando aqui nós dois. Para você que está chegando agora, quer acompanhar esse trabalho, quer conhecer um pouco do que nós estamos fazendo, nós ainda estamos fazendo uma transição, tá? Das páginas das redes sociais do Núcleo 137, que concluiu maravilhosamente bem o seu trabalho, para as páginas da Semente Abstrata. Então ainda, enquanto isso, pode procurar lá no Facebook, procurar agora no Instagram, que a gente vai dar uma movimentada bem legal, e mesmo no e-mail, os contatos do Núcleo 137, que com o tempo vai ter toda a nova identidade visual que estamos trazendo aqui para vocês. Certo? Perfeito! Pessoal, para a gente começar hoje, agora até se vocês observarem aqui pela câmera, no vídeo que nós postamos aqui no YouTube, tem o cronômetro correndo aqui. O Saturno tá aqui do nosso lado. Aqui, Ele vai cobrar a gente. Vai colunando a gente aqui. Ó, pessoal, toda sexta-feira, às 6 horas da manhã, João e eu estamos aqui na Rádio Mundial 95.7 FM. Pouco tempo depois, postaremos o vídeo com a gravação desse programa no YouTube, tá? Então, se inscrevam no canal YouTube, Instagram e Facebook, e a gente vai trocar muita ideia. Queria até deixar um beijo bem grande para o Caio José e para a Mari Andrade, que estão dando um suporte de bastidores fantástico para nós. E, aliás, uma outra pessoa também muito querida que nos apoia muito, o Pedro Pirola. Pedro Pirola, eu ia falar nele agora. Que são pessoas que estão nos dando um apoio muito legal para a gente dar continuidade nesse trabalho que tanta satisfação nos dá. E os agradecimentos vão prosseguir aí hoje e nos próximos programas. Dessas pessoas tão bacanas, tão especiais que nos ajudam. Que estamos, isso aí, tá todo mundo junto, né, Ademir? Isso aí. Estamos todos juntos. E venham trocar ideia conosco, tá? Como agora, livres pensadores. Exatamente. Aqui na Semente Abstrata nós vamos trocar muita ideia com vocês, trazendo assuntos muito variados, sempre com aquela pegada pop que vocês já estão acostumados de ver o João e eu conversando. Sugiram, questionem, vamos trocar ideia, tá bom? João, uma coisinha que eu queria que nós utilizássemos para começar esse programa de hoje aqui. Vambora! É um quadro que no programa da semana passada eu comentei com vocês, e semanalmente nós vamos abordar aqui que são alguns fatos daquilo que nós chamamos de história oculta. Quando nós buscamos investigar um pouquinho na Gupta Vidya, na ciência das idades, nós sacamos que a história não é exatamente igual àquilo que a gente aprende na escola, nos livros de história. Mas mesmo com essas possibilidades diferentes, eu acho muito legal que a gente não adote, acho que história nenhuma como absoluta. Ah, mas nada, né? Impossível. A gente aprende que conta a história quem ganha a guerra. Então, mesmo toda história tem pelo menos 3 lados, né? O meu e o seu e o verdadeiro. E o que aconteceu mesmo. Que aconteceu, né? Então eu acho legal que por mais que cada um tenha a sua corrente de preferência, que eu gosto de seguir, mas que a gente possa cogitar novas possibilidades. Sempre. Toda semana nós vamos trazer então para vocês alguns fatos que nós entendemos ser relevantes para a gente comentar, discorrer um pouquinho sobre eles. E se nós pularmos alguma coisa que vocês acharem relevante, tragam para a gente, tá? É isso aí. João, nessa semana aqui, vamos colocar aí, hoje, dia 17 de agosto. Desde o dia 11, então. A gente vai partir sempre do dia seguinte ao programa. Sol em Leão. Fechando a semana. Ainda estamos com o Sol em Leão. Sol em Leão, né, João? Opa! Tá todo mundo aí... O sol solar, né? Sol solar. Sol em seu domicílio, que o pessoal fala. Sol em seu domicílio, né? Só efemérides. Eu acho que assim, uma coisa que a gente vai ainda ver muita reverberação no futuro dos fatos ocultos, mas ocultos no sentido energético, né? No sentido
Sutil. Sutil, exato. O melhor termo é esse. Sutil desde o eclipse do dia 27 de julho, né? Que o Sol já estava em Leão. E agora no último dia, domingo foi dia 11, foi isso? Dia 12. Dia 12, né? Dia 11, 12. Agora não lembro se foi 11, acho que foi no domingo, mas dia 12 houve um eclipse solar, né? Pequeno João, também, mas houve. Sob a ótica da astrologia, explica um pouco pra gente isso de eclipse. É muito engraçado, a gente gosta um pouquinho, muitas pessoas veem, o que é isso de eclipse? É lua de sangue? Explica um pouquinho pra gente. Não é simples, tá? Mas eu vou falar um pouquinho a grosso modo, né? A grosso modo. Tá. A grosso modo. O eclipse lunar ocorre quando a Lua está em oposição com o Sol. Está oposta ao Sol. Tá? A Lua cheia. A Lua em oposição ao Sol é a Lua cheia. Certo? A mais ou menos 180 graus do Sol. E o eclipse solar é quando existe a conjunção. Então é na Lua nova. Então, peraí. O lunar... Lembra que a semana passada foi no dia 11, exato, dia 11 e 12, que foi no começo da Lua Nova. Ó, o lunar, então Lua Nova em Leão. A Terra está entre o Sol e a Lua. Isso. No eixo de 180 graus. Isso, exato. E o solar é quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Isso. É isso? É isso. Até Conjunção e oposição, E até uma rápida recomendação para vocês. No álbum The Dark Side of the Moon do Pink Floyd tem uma música que chama Eclipse. Para mim é fantástica essa música. Com chave de ouro esse álbum. Quem tiver curiosidade, pesquisa. É um som fantástico e pesquisem também a letra. É muito interessante quando a gente fala até dos aspectos ocultos do eclipse e entender um pouco do significado da letra. Não sei se foi a intenção deles quando escreveram, mas para mim a correspondência é absoluta. Com certeza, mas ainda que não tenha sido consciente, né, foi inconsciente, sei lá. Né? Foi alguma coisa assim. E aí o eclipse ele está relacionado também ao que? Aos nodos lunares, cabeça e cauda do dragão. Então, acontece quando... Entendeu? O que aconteceu agora? Porque a cabeça e a cauda do dragão estão no eixo Leão-Aquário. Certo. Tá? A cauda, o nó do sul lunar é Aquário, nó do norte é Leão. Dá pra brincar disso por quantas eternidades? Dá pra brincar bastante. Houve uns pontos de tensão e ao mesmo tempo houve uns pontos de muita fluência nesse período. Mas os pontos de tensão também intensificados pela retrogradação de Mercúrio, principalmente de Mercúrio e de Marte, né? Que são as retrogradações meio punks, assim, meio complicadinha. Talvez sejam alguns... Aliás, todos os âmbitos a gente trabalha sempre o tempo todo, mas sejam alguns que estejam mais evidentes no nosso dia a dia. Né? Com certeza, com certeza. E a retrogradação, ela mostra isso, né? A gente pode fazer uma analogia assim, o que eu pisei na bola... Né? O que eu fiquei o que eu fiquei de recuperação e eu tenho que fazer de novo, tenho que estudar de novo para passar na prova. Peguei uma DP, sabe? É mais ou menos por aí, sabe? A retrogradação. Então você tá meio, né? Mas então esse período aqui não dá pra colar nessa prova não, né? Essa prova não dá pra colar. E aí vem só Saturno ali, ó, o Cronos pega. E ó, pessoal, até uma coisa bem importante para comentar com vocês. O João é astrólogo. Então sempre vai ter aqui uma pitada de astrologia no nosso programa, sempre uma visão aí de um astrólogo muito competente para umas reflexõezinhas aí, né? Tá? Obrigado, David, obrigado, mas imagina. João, vamos lá. Ó, eu vou comentar alguns fatos que eu identifiquei nessa semana que eu acho bem bacana. Beleza. E eu queria que depois você comentasse pode deixar. Ó, no dia 11 de agosto, não tem necessariamente nada oculto nesse primeiro ponto. Mas é o dia da fundação dos cursos jurídicos no Brasil. No Brasil, 11 de agosto, 1827. 27, né? A fundação do Largo São Francisco. Que é uma seu filho de querida casa. Eu acho super importante, mas infelizmente... Eu gosto... Quando a gente fala de lei... É sempre legal, mesmo na faculdade, né, a gente fala de lei positivada, de lei natural e de épocas em que foi considerado lei divina, enfim, as diferentes concepções de leis. Para quem gosta de ocultismo, para quem gosta de entender o esoterismo,
nada mais é do que investigar as leis tidas como leis naturais, né? As leis que regem o universo. E aí, quando a gente aplica um princípio hermético chave, aliás, todos são, mas o princípio hermético da correspondência, Estava pensando nele. a gente enxerga que as leis deveriam ser, né, o ser e o dever ser, mas pelo menos deveriam ser uma representação mais adequada à nossa realidade das próprias leis que regem o universo em si. Mas infelizmente É o dever ser, ainda estão patinando muito, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Vê que o judiciário tá o tempo todo, né? E infelizmente, na maior parte das vezes, de uma conotação negativa. Mas faz parte, né? Mas eu acho que, assim como nós já comentamos em programas passados sobre até questões políticas, a própria questão do judiciário, mesmo os seus aspectos mais complexos, mais complicados, é um reflexo de quem nós somos. Ah, mas sem dúvida, a correspondência. Né? O Estado brasileiro, a gente fica reclamando, mas o Estado brasileiro não deixa de ser um reflexo de nós mesmos. Absolutamente. Como cidadãos. Políticos e tudo. A hora tudo. que todos não aceitarmos mais, a coisa começa a mudar. Então, o que existe de omissão da nossa parte? É uma coisa para a gente olhar para dentro de si também. Né? É aquela ideia, né? O jeitinho brasileiro que todos nós temos tanto orgulho é a raiz da corrupção. É a luz e a sombra. É a luz e a sombra. Verdade, é a luz e a sombra, mas tem que procurar trabalhar, né? Tem que procurar trabalhar a sombra. A polaridade trabalhando forte nisso, né? Porque a sombra está predominando. A espada do que acontece? O Arcano 8, a espada do karma, desce. Justiça. A justiça, né? Porque a justiça é a justiça, né? O Duralex é o Duralex é de Lex. E aí a gente está falando da justiça no seu sentido superior, né? É isso aí. Um outro fato que eu achei bem relevante de trazer para vocês aqui, no dia 11 de agosto também, que por sinal eu esqueci de colocar o ano e eu vou pesquisar isso aqui, eu vou comentar, mas no dia 11 de agosto também é comemorado o nascimento do Eiji Yoshikawa, que é um romancista japonês. Que foi o autor vamos dizer assim, do formato mais célebre do Musashi. Né? Que conta a história do mais famoso samurai japonês, uma figura, e que basicamente foi, para mim especificamente, a porta de entrada pro ocultismo, pro esoterismo, para uma jornada de iniciação. Foi depois de ler 2 livros de aproximadamente 900 páginas. É uma saga. Que basicamente, assim, toda a noção que eu tinha de realidade se desmoronou. E aí surgiu uma sede infinita. Que parece eu ainda não li Musashi, mas eu vou ler. Leia. Tá na minha fila. Se alguém me pede uma recomendação de uma leitura, junto com o Caibalion, que eu acho... mas eu recomendo de todo o coração. Leiam Musashi. E quem já leu, comenta conosco, fala o que achou, pontue, porque para mim é uma leitura ímpar. É uma obra-prima, né? Musashi. Vamos lá. 12 de agosto de 1831. Aí acho que tem Nasce HPB, na Rússia. Aliás, você lembra o nome completo dela? Helena Petrovna Fadeev von Hahn. Blavatsky depois de casada, né? Nós, ainda na época do Núcleo 137, fizemos um programa específico sobre HPB, tida talvez como a grande matriarca do ocultismo moderno. Opa! Né? Uma pessoa que consolidou ali em alguns livros, Glossário Teosófico, Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, A Voz do Silêncio, um material quase que de cabeceira para todo mundo que tem interesse no ocultismo, mais especificamente na linha teosófica. Né? Ela que trouxe a teosofia, né? Chamada teosofia moderna. A teosofia moderna, né? Ela trouxe aqueles conhecimentos que estavam lá, que eram escondidos, reservados, que estavam lá, era o conhecimento iniciático do Oriente, dos budistas, dos hinduístas e tal. E ela trouxe para o Ocidente. Né? Trabalho de lei. Oriente e Ocidente. E que trabalho, né? E que trabalho, pô. A jornada da Helena Blavatsky é incrível. Né? Ô, João, e sabe uma coisinha que pelo menos para mim foi muito marcante? Ela, para mim, foi uma das primeiras autoras com quem eu tive contato. E
E a linha teosófica que ela desenvolve do material dela, depois que eu fui perceber, estudando um pouco mais, que ela trouxe de volta, né? Que já era uma linhagem que foi muito abordada na Grécia Antiga. Ah, pô, mas sem dúvida, sem dúvida. É que quando a gente fala de tradição, essa semana, na aula do Peregrino, lá no departamento da Moca, da SBE, eu lembro que teve uma pergunta muito interessante de um aluno lá, que eu não vou lembrar o nome dele agora, se não me engano era o Rômulo. Ele perguntou o seguinte: qual que é a diferença entre as escolas iniciáticas? De pronto eu brinquei com ele e falei assim: eu não posso te falar porque eu não conheço pouquíssimas. Então é complicado a gente colocar uma opinião mais contundente sobre algo que a gente desconhece. Uma coisa que a gente aprende, que a gente fala muito, é que uma linha bem considerável delas segue essa tal de tradição. Todas, na verdade, né? E ciclicamente, ou melhor, no desenrolar dos séculos, no desenrolar de contextos políticos, sociais, culturais, elas vão aparecendo em certos locais adequadas àquele contexto. E é isso que eu achei mais interessante. Porque conforme elas vão trazendo, protegendo e propagando um legado, essa tradição, que eu acho que daria para a gente fazer algumas centenas de programas explicando o que é essa tal de tradição, né? Elas vão tentando difundir algo. Agora, o que é esse algo? Eu vejo, né? É o itinerário de Ió que a gente falou, o itinerário da evolução, né? Então é como você bem falou, Ademir, em determinada época, em determinado contexto histórico, social, de acordo com a evolução, seguindo o itinerário de Ió, a marcha do leste para o oeste, né? Oriente para o ocidente, quando é preciso fazer um trabalho, fixar um novo estado de consciência, uma nova manifestação avatárica, o que seja, é formado que um núcleo de uma escola iniciática, de um colégio iniciático, de uma ordem oculta, secreta, que vai preparar espiritualmente, que vai trabalhar ocultamente as bases daquela nova filosofia, daquela ambiência, não é? Então, eu vejo como todas, na verdade, todas as tradições, sem exceção, elas vêm desse fio comum, certo? E durante milênios, a gente fala assim, na Aryavarta, né, o ciclo ariano, o ciclo ário, que remonta aí a centenas de milhares de anos, esse centro primordial, vamos dizer assim, era no Oriente, tá? Era no Oriente. Então, mesmo aqueles iniciados do Ocidente iam beber na fonte no Oriente, como foi o caso de Jesus, não é? E mesmo de vários... É curioso a gente observar que, por exemplo, no Oriente existem referências ao rei Salomão, um rei hebreu, né, o famoso rei Salomão. Existe lá o trono de Salomão. Por quê? Porque, é claro, o Salomão era um iniciado da tradição hebraica, né, herdeiro ali da tradição de Moisés, de Abraão, Moisés e tal, mas a base estava no Oriente, estava no Tibete. Por isso também que o Jesus, né, dos 13 aos 30 anos, foi se iniciar nas fraternidades, no Egito, no Líbano e depois na Índia, no Tibete. Aquele período de mistério em torno do que ele fez esse ou mesmo tempo, depois, né, da ressurreição e tal, que existe até no Oriente, o Jesus é reverenciado pelos orientais. Isso é legal dos orientais, das tradições orientais. Lógico que existe no Oriente fanatismo também, mas os orientais são mais abertos, né? Então o Jesus, eles chamam de mestre Issa, né? Ele é reverenciado também como um mestre. Você sabe que eu acho que você tocou agora num ponto muito legal. Sei que até a gente tem mais alguns pontos para comentar aqui, mas eu acho que vale a pena a gente gastar uns segundinhos em cima disso. Porque
o modo como essa tradição ou itinerário de Ió vai evoluindo, vão surgindo pessoas, vão surgindo ordens, vão surgindo instituições, vão surgindo escolas que carregam o mesmo objetivo. Carregam o mesmo objetivo e elas estão adequadas ao contexto em que elas estão surgindo, em que elas estão se firmando. Todas têm suas limitações. Claro. Todas têm suas limitações. Todas têm a sua importância. Então é legal a gente entender isso, que o que veio antes, talvez tenha algumas limitações que nós não tenhamos hoje, mas teve sua importância. Chegamos onde chegamos por termos passado por lá. Do mesmo modo, algumas outras coisas que virão. Cabe a nós entender a essência do trabalho que cada uma delas fez, tentando embasar e potencializar essa evolução. Claro. Eu acho que isso é um negócio muito... Porque há uma tendência muito grande. Eu frequento a eubiose, você frequenta a teosofia. Você frequenta tal, você frequenta... Acaba sendo quase que uma competição. Uma disputa. Por pessoas que têm o mesmo objetivo. E no fundo a essência é a mesma. Não é? Né? Assim como as religiões, a essência é sempre a mesma. A essência do Islã, do cristianismo, do judaísmo, do hinduísmo, no fundo é igual. A essência é igual. Inclusive, vocês podem esperar que uma das características do Semente Abstrata é que nós traremos convidados aqui para conversar conosco. E vocês podem esperar convidados das mais distintas origens, filosofias, religiões, opiniões. A ideia é o quê? É buscar pessoas que querem construir um debate saudável. Um diálogo, é isso aí. Né? Pode esperar. E trocando vivências e experiências. João, e duas outras coisinhas que eu trouxe aqui também, que aconteceram nessa semana de agosto. Uma é 15 de agosto de 1534, fundada a Ordem dos Jesuítas. Ordem dos Jesuítas, né? Eu acho bem relevante isso. No passado nós fizemos um trabalho sobre o Papa Francisco. E eu lembro que você trouxe para nós que há uma misteriosa ponte entre o fim da Ordem dos Templários, fim entre aspas, e o início da Ordem dos Jesuítas. Eu lembro que você comentou, eu sei que você conhece alguma coisa disso. Dá para falar assim, né, rapidamente o seguinte, né? Os Templários, o trabalho deles foi através da riqueza. Eles eram muito ricos. E isso que acabou gerando o fim deles, certo? Eram monges e guerreiros ao mesmo tempo. Os jesuítas são também monges e guerreiros, mas acabaram crescendo, conquistando através do quê? Da pobreza, tá? Do voto de pobreza dentro da religião da Igreja Católica, mas um dentro meio, entendeu? A ordem jesuíta é uma outra coisa, né? Tá. É uma outra coisa, mas existe essa ligação forte com os templários, e tanto que também em 1750 e alguma coisa, agora eu não lembro exatamente a data, a ordem foi extinta, os jesuítas foram expulsos do Brasil, de Portugal, foi aquela confusão toda, de outros países também. Tem uma polêmica bem interessante. É uma polêmica história, muito né? interessante. Acho que ainda a qualquer hora a gente pode voltar a falar sobre isso. A história deles é incrível. E tanto lado de luz e de sombra. Quer comentar também? Falar rapidamente, né? Caralho. Também, voa. Mas, legal. Dia 15 de agosto de 1872 nasceu Sri Aurobindo, que foi uma grande figura. Foi um grande filósofo hindu. Talvez, é provável que tenha sido o maior dos filósofos hindus do século XX. E ele fez um trabalho fantástico, ele revisitou todas as tradições do hinduísmo, né, as tradições iniciáticas, yogis e tal. Ele meio que adaptou para os novos tempos, ele trouxe com uma nova linha. Ele foi um grande inovador, né, muito, muito, muito respeitado e muito reverenciado, citado, inclusive pelo JHS, pelo professor Henrique, e se tornou uma referência no ocultismo, né? René Guénon,
citavam, a Mircea Eliade, que é um grande estudioso de simbologia também. Eu confesso que eu conheço pouco o trabalho dele, eu vou dar uma fuçada nisso. Vale a pena, vale a pena. Eu também conheço pouco da obra dele, mas é muito, muito interessante. Ele foi um discípulo direto de Vivekananda, Swami Vivekananda, que foi um grande iniciado também, e eles eram toda da linha de Ramakrishna, que Ramakrishna foi uma manifestação de um ser de altíssima hierarquia, né? Ramakrishna. E só a curiosidade é porque o professor, o JHS, o professor Henrique, ele fala que tanto Aurobindo, né, como Annie Besant nasceriam no Brasil. E eles mesmo falaram isso, né? E numa nova existência, a nova existência deles seria aqui nas terras brasileiras, né? Só pra gente encerrar, tem um outro fato que eu queria muito que você comentasse. Os 30 ou os anos. Ah, legal. Ah, não, putz, isso aí tá bom, vou ficar aqui rapidinho a dica, né? Fala rapidinho. Nossa dica de cinema, né? Pô, e também faz 79 anos, quase 80 anos que foi lançado o filme Mágico de Oz, que é um dos grandes clássicos da história do cinema, né? De 1939, aquele clássico com Judy Garland, e que é um filme que encanta gerações, e é um filme que ele tem um viés iniciático muito forte, né? Aquela questão do homem de lata que é o coração, o espantalho que quer um cérebro e o leão que perdeu a coragem e quer achar essa coragem. É muito interessante, é muito legal, vale a pena. E tem até uma coisinha com o próprio Dark Side of the Moon que nós comentamos há pouco, né? Que teria uma correlação entre o filme com o álbum. Se você, a duração do filme seria de exatamente 3 vezes, se eu não me engano, o álbum. E você vê a canção do filme é o Somewhere Over the Rainbow, né? Sim. Algum lugar além do arco-íris. Se eu não me engano, se você digitar no YouTube The Dark Side of the Rainbow, você encontra sincronizado. E lembrando só que essa questão do Somewhere Over the Rainbow também é muito presente naquele filme fantástico do Stanley Kubrick, que é o De Olhos Bem Fechados, que uma outra hora a gente fala um pouquinho também. Pessoal, voou. Estouramos no tempo. Estouramos o tempo. Semana que vem, 6 horas, estamos de volta. Obrigado, grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.